Abra comigo Mateus capítulo 28, por favor. Mateus capítulo 28, versículo 16. Mateus 28, 16. Então os 11 discípulos rumaram para a Galiléia, para o local que Jesus determinara. Assim que o viram, prostraram-se e adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Algumas versões diz: fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Escute. A igreja não pode perder o seu propósito, ela não pode perder o seu alvo, ela não pode perder a sua missão. A igreja pode ser relevante nas esferas de influência de uma sociedade? Sim, pode e deve. A igreja deve ser influente nas montanhas de influência, na educação, na economia, na cultura, na religião, nas influências. A igreja deve influenciar uma sociedade, ela deve ser relevante. A igreja é uma resposta social, ela precisa ser uma resposta para as questões sociais, ela precisa ser uma resposta para as questões das doenças da alma. A igreja é uma resposta para um mundo sem respostas. A igreja, sim, é influente, sim, deve ocupar espaços sabiamente, deve ocupar espaço político sem fazer politicagem, sem usar o púlpito de palanque. A igreja, sim, deve ser influente, mas ela não pode esquecer do seu principal chamado, e o seu principal chamado é fazer discípulos para Jesus. O seu principal chamado é pregar o Evangelho, e anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas são salvas e se tornam discípulos de Jesus. Essa é a principal vocação da igreja. Nós não podemos perder o foco. Eu gosto de uma analogia que o pastor Juscelio faz, que imagine você, Noé. Qual era a missão de Noé? Construir. Essa é a missão de Noé. Imagine Noé, corta umas tábuas, empilha, corta mais tábuas, empilha, haja tábua, foi mais de 100 anos construindo, ele tábua, aí o vizinho dele fala: Noé, cara, eu preciso de uma tábua ali, posso pegar uma tábua do monte? Aí Noé, tá, pega uma tabuinha, pode pegar. Aí passa 5 dias, o outro vizinho: cara, eu estou arrumando o quarto da minha filha aqui, eu preciso de 5 tábuas, tu não cede para mim? Não, tem bastante mesmo, eu tenho tempo, pode pegar mais 5. Aí chega o outro vizinho e fala assim: Noé, tu me vende 30 tabuinhas? Porque, cara, eu estou fazendo um negócio que eu preciso de 30 tábuas, mas tu me vende? Aí Noé: vendo. O cara pagou. Aí Noé, tu não vende 100 tábuas para me construir uma casinha aqui que eu preciso? Vendo. Daqui a pouco Noé, em vez de construir a arca, abre uma madeireira. Porque ele foi desviando do alvo. Daqui a pouco nós estamos buscando a Deus como um Deus que resolve os nossos problemas, porque Ele também resolve. Mas Ele não é um Deus que resolve problemas. Ele é um Deus soberano para ser adorado por nós. Ele é Senhor da nossa vida. Então daqui a pouco nós estamos fazendo campanhas de 7 semanas para ganhar coisa. Perdemos o propósito. Daqui a pouco nós estamos negociando, e as ovelhas que era para me amar, eu estou olhando para elas como fonte de lucro para a minha vida como pastor, e eu perdi o meu alvo como pastor. Em vez de cuidar das pessoas, eu estou com 1.000 pessoas no evento. Se não tiver, eles não vão, eles já perderam o propósito. Alguns pastores e cantores evangélicos não vão com menos de 15 mil reais de oferta. Eles perderam o propósito. Duvido, nenhum deles começou assim.
Todos eles começaram cantando lá na igrejinha pequenininha. Todos eles começaram lá no discipulado. Todos eles começaram a ensinar a Bíblia na escola dominical. Todos eles. Só que o tempo, compra uma madeira, vende uma madeira. Para que eu vou construir arca? Eu posso ficar rico com uma madeireira. A gente vai perdendo o propósito. E é um risco a igreja entrar nesse lugar. É um risco de a gente vir domingo para cá, abastecer, achando que isso é o bastante como cristão. Eu vou domingo, eu dou o dízimo, estou feliz, a minha igreja está fazendo bastante trabalho, está tudo bem, glória a Deus, ainda bem que eu vou morar no céu. E não é isso. Você tem um propósito, Deus te comissionou, Deus nos comissionou. Deus não comissionou o pastor, Deus comissionou eu e você. Todo mundo aqui é comissionado. E eu queria fazer uma pergunta para você, queria que você respondesse. Quem aqui acredita que é salvo e é um discípulo de Jesus? Não, levanta a mão se você acredita nisso. Ok. Você que não levantou a mão, você não acredita que é salvo e não acredita que é um discípulo. A minha oração é que o Espírito Santo convença você de que você é um filho de Deus e um discípulo de Jesus. Essa é a minha oração para você que não acredita. Mas a maioria, 95% levantou a mão. Então eu acredito que você acredita que é um discípulo. Se você é um discípulo, esse texto é para você. Então não joga para ninguém, não transfere, absorve, pega aquilo que Deus vai falar comigo e com você essa noite. Como igreja, não podemos perder o foco. Primeira coisa que eu aprendo, discípulos. Jesus está falando com os discípulos. Primeira coisa que eu aprendo: rumaram para Galiléia em direção a um monte que Jesus mandou. Escute isso: discípulo obedece. Quem rumou para Galiléia? Os 11 discípulos. Para onde? Para onde Jesus mandou. Então, a maior marca do discipulado não é a eloquência, não é a religiosidade, não é a aparência, mas a obediência. A marca do discipulado é a obediência. O pecado de Adão foi a desobediência. É pecado comer fruta? É pecado comer fruta? Então, o Adão não pecou por ter comido uma fruta, mas por ter comido a fruta que não era para comer. Então ele pecou por desobediência. Então a desobediência é a marca de que nós não somos discípulos. Mas a verdadeira marca de um discípulo é a obediência. Olha que interessante, guarde isso. O trilho da obediência me leva a um lugar de encontro e de revelação. Escute, se você quer ter uma revelação do que Deus tem para a sua vida, a obediência é o trilho que te leva lá. Eles foram e obedeceram. Imagine comigo, Jesus falou: vão para Galiléia, os 11, Judas não estava mais, os 11, vão para Galiléia. Imagina no meio do caminho eles indo para Galiléia, 3 falam assim: não, ele vivia em Cafarnaum. Cafarnaum era o lugar que ele mais ficava, era o quartel-general, lembra, gente? Eu vou para Cafarnaum, acho que é lá. Aí sobrou 8, dos 8, 3 falam assim: não, ele gostava de Betânia. Tinha Marta, Maria e Lázaro, vão para Betânia. E 5 foram para Galiléia. Onde Jesus ia aparecer? Na Galiléia, porque ele falou que era Galiléia. Então a obediência me leva a um lugar de revelação, a desobediência me tira do lugar de revelação. Se eu estiver fora da obediência, eu vou trilhar para um lugar qualquer, mas se eu estiver no trilho da obediência, eu vou colidir com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Tem uma revelação de Deus, uma ordem de Deus. Quantos querem ouvir Deus falando com você, dizendo: vai lá meu filho, faz isso, faz aquilo, tenho isso para você. Esse é o seu propósito, eu quero ouvir isso. Você quer ouvir isso. Mas como que eu vou ouvir isso, pastor? Se você botar os pés no trilho da obediência. Discipulado, discípulo obedece. A obediência. João 8,31, Jesus fala assim: Jesus disse aos judeus que creram nele. Eu estou falando de crente, não estou falando de ímpio. Estou falando de quem crê em Jesus, quem desceu as águas do batismo, ou se decidiu pelo batismo. Jesus está dizendo: os que creram, presta atenção, vocês serão verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis ao que eu tenho dito. Jesus está dizendo: vocês creram em mim, vocês creram, né? Vocês vão ser meus discípulos de verdade, só se obedecerem o que eu estou falando. Foi o que Jesus disse. Então Jesus está dizendo para mim e para você essa noite: vocês que estão online, vocês serão meus discípulos, se serem fiéis, obedecerem o que eu tenho dito. E obediência não é emoção.
Você não precisa emocionar para obedecer. A menina que veio obedecer o que Deus falou com ela, ela não veio chorando não, veio resolvida. Quem chorou foi eu. Mas ela estava resolvida, simplesmente obedecendo. Não tem uma promessa que vai ganhar 2 carros, vai ganhar 10 carros, não, obediência. A obediência te leva num lugar de revelação. Muitos de nós não ouvimos mais a Deus porque não obedecemos mais. Escute, obediência. Segundo, assim que viram, prostraram e adoraram. Discípulos são obedientes e discípulos são adoradores. Todo discípulo é um adorador. Ele é um adorador por excelência. E não é um adorador que adora pelo que Deus faz, porque adoração não é pelo que Deus faz, a adoração é pelo que Ele é. Então você adora Deus pelo que Ele é. Ele é o Deus da sua vida, Ele é a paixão da sua vida, é a pérola de grande valor, é o tesouro escondido, é a coisa mais preciosa da sua vida. O discípulo ama o seu mestre. Ele é um adorador. Adoradores não são observadores, não são calculadores. Quem muito observa e muito calcula, não adora. Obedece a Deus. Você deve calcular e observar e prestar atenção e até duvidar do que homens dizem, mas do que Jesus diz. Um verdadeiro discípulo não questiona, ele adora, ele sabe quem é o seu Deus, ele não tem medo de obedecer o que Jesus diz. É interessante, o pastor Douglas Gonçalves tem um testemunho que eu achei muito interessante. Ele estava num evento de adoração com a banda Bethel Music, a Ministério de Louvor da igreja Bethel dos Estados Unidos. E a igreja Bethel tem uma adoração muito intensa, muito forte, muito densa. É uma graça que Deus derrama naquele lugar de adoração. E ele estava lá adorando, e assim, os irmãos quebrantados na presença de Deus, com aquela adoração. E ele viu na frente dele um cara com um celular sentado, meu irmão, no meio da adoração. E o cara assim, ó, feed do Instagram, rodando, passando feed, nada, como se nada tivesse acontecendo. E o Douglas Gonçalves estava adorando, olhou, ficou olhando. Aí o Douglas falou com Deus: Senhor, eu não acredito que no meio dessa adoração tem alguém com o celular olhando o feed do Instagram. Deus respondeu para ele: eu não acredito que no meio dessa adoração tem um cara olhando o cara no celular, passando o feed. Não acredito. O discípulo é um adorador. Sabe uma coisa que eu acho lindo? É coisa pessoal minha, eu acho lindo. Às vezes eu vou passar no corredor, no meio do louvor, eu vou lá atrás, eu volto. Às vezes eu não consigo passar, porque tem um homem, uma mulher ajoelhada, deitado no chão. Irmão, é Ele Deus. Que coisa maravilhosa. Pastor, todo mundo tem que deitar agora? Não. Você tem que obedecer o que Jesus pediu para você fazer. Ninguém precisa aqui do púlpito: levante essa mão, baixa essa mão. Não, você até pode seguir um comando, está tudo bem, mas você tem que ser livre para ser um adorador. Não só aqui, você tem que adorar na sua casa, você tem que adorar no seu quarto, no seu carro, na sua empresa, onde você vai, você é um adorador. O discípulo é um adorador. A adoração é marca de um discípulo. Eu estava, essa semana, teve um dia da semana que eu fiquei bem triste. Fiquei down, fiquei para baixo, muito mal. Eu fui deitar com o coração apertado, angustiado, com algumas coisas, algumas pressões externas e internas. E quando eu deitei, comecei a cantar uma canção que veio na minha mente. E, irmãos, é impressionante, enquanto eu cantava, a pressão saía. A pressão do peito saía. Eu até respirava melhor. Aí eu continuei cantando, enquanto cantava, ainda bem que eu acho que Deus recebe tudo como cheiro, porque se subisse a minha voz naquela hora, Deus não recebia. Eu comecei a cantar e o peito abriu, comecei a chorar. E quando eu vi, eu em paz me deito e logo pego no sono. Aqui eu durmo igual aquelas bonecas velhas, eu já falei. Sabe aquelas bonecas antigas? Pá, o olho fecha, bom, o olho levanta. Eu sou assim.
Mas eu deitei, um olho ficou aberto. Eu não dormia, eu não conseguia. Aí eu comecei a adorar. Ali não tinha uma música, não tinha nada. E aquilo, porque a adoração é uma ferramenta, é a marca de um discípulo. Obediência é marca do discípulo, adoração é marca de discípulo. Terceiro, o texto diz que mais alguns ficaram com dúvida. Escute isso. Jesus entrou, 5, eu não sei quantos, tá? Porque não tem como dizer. 5, Senhor Jesus, aleluia, aleluia. 5, eram 11, 6 ficaram assim. É ele mesmo? É de verdade isso? A Bíblia diz que alguns duvidaram. E vou te dar uma lembrança aqui. Tomé estava junto. E o texto diz que alguns duvidaram. Porque se dissesse assim, um duvidou, não tem dúvida, foi Tomé. Porque daí é fácil. Um dos discípulos cortou a orelha. Quem foi? Pedro. O cortador de orelha é Pedro. O Pedro que escreve a parábola da orelha perdida. É o Pedro que escreve isso. Então, se tiver uma parábola da orelha perdida, foi Pedro. Agora, não, um duvidou. Tomé. Mas o texto diz que alguns duvidaram. Talvez Mateus, o escritor, duvidou. Então, olha que interessante. Terceira coisa que eu aprendo: um discípulo, primeiro, é obediente. Segundo, é adorador. Terceiro, ele é gente. Ele tem dúvida. Então, se você entrou aqui com dúvida essa noite, você não deixa de ser um discípulo por isso. Você continua sendo discípulo. Porque Jesus não fez assim, seguinte, vocês que adoraram, para cá. Fica aqui, senta naquelas cadeiras vermelhas ali. Isso, senta ali. Os que estão duvidando, bora, te arranca. Não quero vocês aqui mais. Isso não é hora de duvidar. A Bíblia fala que Jesus, aproximando-se deles, 6, 5, 4 adorando, os outros em pé duvidando. Jesus se aproxima de todos, dizendo assim: eu sei que vocês estão duvidando, mas eu vou comissionar vocês mesmo assim. Eu vou dar a missão para vocês mesmo assim. Não interessa como você está, eu sei como você pode se tornar. Eu tenho o poder de usar vocês mesmo com essa dúvida aí. Jesus não excluiu, Jesus incluiu, ele se aproximou deles. É melhor uma dúvida, uma incredulidade sincera do que uma espiritualidade camuflada. É melhor uma sinceridade e incredulidade sincera do que uma espiritualidade camuflada. Talvez você seja um discípulo com dúvidas. Isso não exclui você. Bom, quarto ponto. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade, na Almeida Fiel vai dizer que é todo poder. Vamos ficar com a expressão autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Olha o que está dizendo. Foi-me dada autoridade no céu e na terra. Foi dada autoridade a ele, sim ou não? Não, foi dada toda autoridade. Não foi autoridade, foi toda. O que significa isso? Que não sobrou autoridade para o diabo. Então você não tem uma queda de braço entre Satanás e Jesus. Às vezes a gente pensa assim: não, se eu orar, Jesus ganha na queda de braço ali. Se eu não orar, Jesus perde. Então tem que orar muito para Jesus ganhar a batalha, entendeu? Não, Jesus já venceu Satanás. Ele já foi vencido. A Bíblia diz que um anjo só vai prender Satanás e seus anjos para sempre. Um anjo, eu estou falando de um, não é nem Jesus. Jesus vai comissionar essa parte, terceirizar, entendeu? Jesus vai terceirizar esse negócio. Eu não tenho tempo para isso não. Vai lá, vai pegar um anjo assim, vai lá e prende todo mundo. Então não tem uma guerra. Deixa eu dizer, o teu Deus tem todo o poder no céu e na terra. Não, ele não tem poder no céu, ele tem todo o poder no céu e na terra. A autoridade na terra é ele que tem autoridade. Então quem está te comissionando, ele está dizendo assim: eu tenho toda a autoridade. Portanto, a interpretação do texto em português, o que ele está dizendo? Gente, eu tenho autoridade, portanto, ele está dizendo, já que eu tenho autoridade, eu estou dando para vocês. Portanto, já que eu estou dando, então, aí ele continua, ide. Então o ide vem antes do ide, tem o eu estou dando autoridade. Vocês não estão indo sem mim.
Deus não enviou a igreja para o mundo antes de enviar o Espírito Santo para a igreja. Por quê? Ele sabe que eu e você precisamos de autoridade que vem de Deus. Nós não conseguimos sozinhos. Então Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: ei, você é meu discípulo, eu tenho toda a autoridade, eu estou dando para vocês. Portanto, ide. E eu gosto de algumas traduções que falam, portanto, indo. Essa continuidade, indo, enquanto eu estou indo, enquanto eu trabalho, enquanto eu administro, enquanto eu cozinho, enquanto eu estudo, enquanto eu prego, enquanto eu lavo a louça, enquanto eu tomo um café com alguém, enquanto eu dou uma aula, não interessa, indo. Ele está dizendo, vocês não vão uma vez só, vocês vão continuar indo. A partir de agora vão indo. Porque foi criado romanticamente na igreja evangélica um ID missionário. Qual é o ID missionário? Um dia Deus vai me enviar e eu vou obedecer o seu ID. E aí eu vou para a África, eu vou para a Ásia, está tudo certo, tem nada de errado. Mas enquanto você não vai para a África, você não foi para o Evangelho? Você não foi para obedecer o que Ele falou? Não, nós obedecemos agora, enquanto eu estou indo. É um caminhando com Ele. A maioria das pessoas, olha que interessante, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui foi ganho para Jesus, entregou a sua vida para Jesus, se converteu através de um folheto entregue na rua, evangelismo de rua? Levanta a mão. Pode levantar. Ninguém? No culto da tarde tinha 3. É verdade, tem ninguém? Tá. Quem aqui foi ganho para Jesus, se converteu através de um programa de televisão? Pode levantar a mão, pode levantar a mão. 1, 2, 3. Deus usa essas ferramentas, está tudo bem. 4, 5. Aqui. Quem aqui foi ganho através do testemunho e do convite de um colega de trabalho, da empresa, de um amigo da escola ou de um parente? Levanta a mão. O resto tudo? Escuta. Sabe como que o evangelho é pregado? Vida na vida, no dia a dia. Nós somos os maiores missionários e os maiores pregadores, e a melhor forma de pregar o evangelho é a nossa vida. É enquanto a gente está indo, enquanto a gente está caminhando, enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente está vivendo, as pessoas estão olhando para nós e vendo que somos luz e sal, e a nossa vida vai dando sabor, sentido e claridade para a vida deles, e eles vão dizer daqui a pouco: eu quero o que você tem e eu não tenho, eu quero viver como você vive e eu não vivo, eu quero a paz que você tem e eu não tenho, você não tem paz. Aí o chefe da empresa, o cara é milionário e está vendo a faxineira lá com as contas para pagar, dia 5 ela torce para cair na hora, e ela está lá adorando o Senhor com a vassoura, e ele fala: não pode, ela tem o que eu não tenho, ela tem o que eu não tenho. E aí Naamã, o general, vai ter que ouvir uma menina que é escrava e dizer: eu vou obedecer essa menina porque eu estou na crise e essa menina tem paz. Você está lá na escola, os meninos estão pegando todas, está todo mundo indo usar droga, está todo mundo fazendo tudo, você é diferente, você pensa: o pessoal está me zoando, e zoa mesmo, e a gente vai indo, mas no fundo, quando a casa cair e não tiver para onde olhar, eles vão lembrar: tem um menino que era diferente, e eles vão procurar você, e você vai dizer: vem comigo, eu vou te apresentar a Abba Pai. Não, vem comigo, eu vou te apresentar o meu Jesus, porque é o meu Jesus que me transformou. Ele até usa pessoas, usa lugares, usa ferramentas, mas é Jesus que transforma. Então o processo do indo é uma continuidade. Eu lembro, irmãos, quando eu me converti, que eu dava catequese, eu comecei a ler a Bíblia, e lendo a Bíblia lá na catequese, comecei a questionar o padre. Na terceira ou quarta vez que fui questionar o padre me mandou embora. Ele falou: vai para a igreja evangélica, sai daqui. Fui excomungado. Aí eu fui para a igreja evangélica, comecei a estudar a Bíblia, eu recebi algumas profecias e palavras que Deus ia me usar para pregar o evangelho. Aí eu falei: não vejo a hora de ser ungido pastor, fazer teologia, jogar óleo de Israel com chifre de antílope na minha cabeça, e
e eu vou ser ungido e Deus vai me usar. Não, eu estava indo, eu não podia esperar o ir de uma vez. Eu estava indo, eu estava lá no quartel trabalhando no exército. E o que eu fazia? O mundo é minha paróquia, já dizia Lutero. É aqui que eu vou pregar. Eu tinha intervalo do meio-dia, eu jejuava na terça e na quinta-feira e marcava uma reunião com todos os soldados, convidava todo mundo. No Parque dos Obuseiros, era só um lugar maravilhoso, é só canhão para cada lado. Lugar maravilhoso para pregar. O púlpito era a pá da conteira de um canhão. Botava ali a Bíblia, o violãozinho, sentava, sabia 4 notas, meu irmão, para ter uma noção, hoje eu canto mal, imagina naquela época. E era eu que cantava, eu pegava o violão, ministrava. E um soldado, quantas vezes sentei 2 soldados na minha frente, eu com o violãozinho, ministrando, pregando. Até hoje eu tenho gente que congrega aqui que foi ganho para Jesus naquela época, há 18 anos atrás. Eu não esperei alguém me ungir para pregar. Tem gente que está aqui esperando, não vejo a hora de ser presbítero, não vejo a hora de ser um microfone, ou cantar. Eu fiz audição, não me chamaram ainda. Vai cantar no presídio. Se Deus está mandando tu ir, ou tu vai por obediência, ou Deus te bota no presídio. Está amarrado. Quando Deus tem os seus planos, meu querido, brinca com Deus, brinca. Deus está te dando a oportunidade todo dia de falar do amor de Deus. De ir, indo. Você vai indo, vai fazendo. A relevância, guarda essa frase, guarda isso aqui. A relevância de uma igreja não está na quantidade de pessoas sentadas domingo à noite, mas na quantidade de discípulos enviados na segunda. Irmãos, o mais importante não é a quantidade de pessoas sentadas aqui, mas a quantidade de discípulos que sai segunda na rua. Porque eu gostei de uma expressão, eu aprendi isso, olha que legal. A igreja de Jesus, o culto de domingo, irmãos, a gente acha que é o principal parte da nossa vida e do jogo que a gente está jogando. Não, o culto de domingo é o intervalo do jogo. É o intervalo do jogo. Nós estamos aqui domingo no intervalo do jogo. O primeiro tempo acabou, a gente vai para o futebol é assim, termina o primeiro tempo, né? O que aconteceu Brasil e Alemanha? Terminou o primeiro tempo, entraram no vestiário, o que o técnico fez? Está destruído! 5-0 o primeiro tempo. Então, o que é o intervalo do jogo? É quando o técnico entra e fala: gente, estamos jogando mal. Isso não é forma de tratar a tua esposa. Isso não é forma de tratar o seu filho. Isso não é forma de pagar imposto. Isso não é forma de você honrar a sua esposa. Isso não é forma, está errado. Nós estamos jogando mal, gente. O primeiro tempo foi horrível. Então o domingo à noite é um lugar para a gente ir para a sala técnica e receber dos técnicos, dos irmãos, da igreja, do louvor, das ministrações, instruções para a forma que a gente está jogando, para entrar no segundo tempo e jogar certo, ou jogar melhor. Aí você vem para o culto, aqui no intervalo do jogo, aqui é o intervalo do primeiro tempo e segundo. Você vem para o culto, você entra na porta, um irmão dá um abraço em você e fala: não esquece que você foi chamado para ser lateral direito. Você está jogando na ponta, volta para a lateral direito. Outro é abraçado e fala assim: irmão, você jogou mal o primeiro tempo, mas eu acredito que você tem capacidade de jogar melhor. Levanta a cabeça, Deus te chamou para ser pai, cuida dos seus filhos. Aí você vem na quinta-feira de homens, o técnico fala assim: gente, vem cá, Deus te chamou para ser pai, cuida dos seus filhos. Você não está jogando bem, meu irmão. Você está jogando bem nessa área. Então o técnico fala no domingo. Na segunda-feira o juiz chama para o segundo tempo. Bora para o jogo. A vida, o jogo começa de verdade amanhã. Porque aqui a gente não evangeliza ninguém aqui, ó. Não, você não está evangelizando ninguém aqui. Mas eu trouxe um amigo. Esse amigo está sendo evangelizado. Mas você que é discípulo não precisa ser evangelizado. Eu vou perguntar de novo: quem é discípulo de Jesus aqui? Você não precisa ser evangelizado no intervalo do jogo. Você precisa ser instruído. Então o que você faz domingo? É instruído para voltar para o jogo. Então quando eu entendo isso, a minha relevância maior não é o intervalo do jogo. A minha relevância é o jogo. É o dia a dia. Quando eu estou lá fora. Deixa eu fazer uma pergunta, eu queria que você respondesse para você mesmo. Por favor. Lembrando o nosso foco de igreja, como igreja de Jesus. Se Deus respondesse às suas orações dessa semana, presta atenção nisso. Se Deus respondesse
todas as suas orações dessa semana, só dessa semana que passou, através da sua oração, quantas pessoas foram salvas? Quantas pessoas você orou assim: Deus, salva ela? Deixa eu fazer uma pergunta. Quantas pessoas iam se batizar se Deus respondesse às suas orações da última semana? Quantas pessoas você intercedeu dizendo: convence ela do pecado, Senhor? Agora, se eu fazer uma pergunta: quantas bancárias estariam maiores? E quantos negócios teriam sido fechados essa semana? E quantas curas aconteceriam se Deus respondesse às nossas orações da semana? Então nós esquecemos do nosso propósito. Se as nossas orações são mais para o meu interesse, as minhas orações não são de um discípulo, mas de um mendigo, de um pedinte, não de um filho. São orações egoístas que olham para o nosso umbigo e eu falo: Deus, cuida de mim porque eu mereço. Eu dei o dízimo, eu sou legal, eu estou melhorando, então cuida de mim. Nós não entendemos que somos discípulos. Se somos discípulos, nós temos que obedecer o que Ele falou. E Ele falou para ir por todas as nações pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho com a nossa vida, com a nossa fala, com a nossa postura, com tudo que temos. Se Deus respondesse às suas orações da semana passada, algum familiar seu tinha se convertido? Você orou? Não se importa, a Vitória está feliz. A Vitória é uma menina autista, ela está feliz. Quando ela fica feliz, ela solta a voz. Então, presta atenção. Então, Deus está nos conduzindo a ser discípulos, indo, enquanto a gente vai. Escute isso: evangélico gera evangélico, religioso gera religioso, discípulo gera discípulo. Então, para poder gerar discípulos, temos que ser discípulos antes. E se a nossa oração mostra que somos pedintes, não somos discípulos. Indo com a autoridade delegada por Jesus. Com a autoridade delegada por Jesus. Eu ouvi o testemunho do pastor Michel Simplício, a igreja de Biguaçu. Eu falei para ele que eu vou usar esse testemunho dele. Ele foi expulsar demônio de uma irmã, na casa da irmã, lá com a família. Aí ele tinha 6 meses de pastor. Ele tinha 5 anos de conversão, 4 e 6 meses de pastor. Bem novinho, primeira vez que foi expulsar um demônio. Aí a mulher no chão, o demônio faz assim, aí ele chegou: em nome de Jesus, sai! O demônio respondeu: não saio. Em nome de Jesus, sai! Não saio, eu vou matar ela. Em nome de Jesus, sai agora. Não saio. Então saio eu. Diante de Deus, ele saiu da casa, foi lá, subiu na moto dele e foi a 200 km para falar com o pastor dele. Na motinha, o barulho da moto é aí ele foi lá falar com o pastor dele. Chegou: não quero mais brincar disso, não quero mais saber disso, eu não sou pastor de nada, o demônio não saiu, e eu orei, é uma vergonha, eu sou uma vergonha, eu não quero mais. Aí o pastor: calma, o que houve? Sim, então é o seguinte. O pastor dele olhou para ele e falou: você não expulsa na autoridade sua e nem na sua força. Você tem que entender que Deus te deu autoridade. A autoridade que você tem não vem de você. O demônio tem que obedecer. E eu vou orar por você agora. E ele orou assim: Deus, mostra para o moço a autoridade que ele tem. Mostra a autoridade que o Senhor tem e deu para ele. E ele orou assim: eu te abençoo, para você usar toda a autoridade que Deus te deu. Naquele momento ele entendeu que recebeu uma autoridade de verdade. Subiu na moto e chegou lá. Ele chegou no portão. Olha, presta, no portão. Ele abriu o portão e meteu o pé no terreno. Quando ele meteu o pé no terreno para entrar, para expulsar o demônio, deu um grito lá dentro. Quando ele entrou, o marido falou assim: quando você chegou no portão, o demônio saiu. E minha esposa está sentada aqui conversando, ela está liberta. Sabe por quê? Porque ele entendeu que tinha autoridade. Meu irmão, quando seu filho ficar doente, quando ele não conseguir dormir, quando alguma tribulação chegar na sua casa, vai no seu quarto e fala: eu tenho autoridade do céu, porque aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra me deu autoridade. Então demônios que estão perturbando a minha casa, vai embora agora. Eu me levanto com a autoridade que Jesus me deu, e eu mando embora todos os demônios em nome de Jesus.
Deus te deu autoridade. Tiver alguém enfermo na sua empresa, nós temos uma campanha de cura e libertação e de milagre. Aonde? Aqui não tem. Tem uma campanha de cura, de milagre, de libertação. Não faz isso. Chama num cantinho e fala aqui, ó, eu sou discípulo. Como assim? Não, eu sou discípulo de Jesus e Ele me comissionou para orar, expulsar demônios, curar enfermos. Eu posso orar por você? Pode. Pastor, mas eu não sei orar direito. Eu vou fazer uma oração de quem não sabe orar direito. Jesus, eu não sei orar direito. Mas o Senhor sabe. Cura ela. Em nome de Jesus. Oração de quem não sabe orar direito. Eu já vi um irmão que foi orar pelo alimento, fez assim, ó. Oração Libras. O cara foi espontâneo. Você tem autoridade, você acredita nisso? Não, você não entendeu. Nós estamos no intervalo do jogo. Escuta, nós estamos no intervalo. Eu sou o técnico. Gente, o primeiro tempo a gente perdeu algumas coisas. Eu estou dizendo, você tem autoridade, você entendeu? Entra em campo, bota a chuteira de trava de alumínio e dá com os dois pés no Satanás. Entra em campo, dá uma bicuda na cara dele, chuta essa bola, porque ele vai ter que ir embora em nome de Jesus. Quem te deu autoridade foi Jesus. A fé é a certeza, a fé não é emoção, é certeza, é uma convicção. Já contei aqui o testemunho. Uma vez eu estava atribulado, estava lavando louça. Todo homem que lava louça fica atribulado. E eu lembro que a Vivi estava trabalhando, eu estava de férias, só por isso que eu lavei. E eu estava lavando a louça e a pia estava quebrada, eu estava lavando na varanda. A varanda era o primeiro andar na casa, era na casa do Dirceu e da Lani, a gente estava emprestado. Do Mori de favor, no Chuck Norris. Mas seguro eu estava, Bruno. E aí eu estava lá, e eu estava lavando, e eu comecei a ficar assim, ó. Sabe, o Satanás monta, os pensamentos vêm assim. Não, eu fui ficando desiludido assim, passando uma crise. Nosso casamento estava voltando, nós estava um processo difícil, desanimado, lavando a louça assim, ó vida, ó céus. E de repente o Espírito Santo falou: o que é isso? O que você está fazendo? Estou triste. Levanta a cabeça, filho. Você é meu filho. E eu te dei autoridade. Os demônios estão posados no teu ombro. Sai disso. Aí eu comecei a orar. É verdade. Satanás! Assim comecei a orar. Satanás! Desgraçado, endemoniado, tu não vale nada, seu demônio. Na varanda do primeiro andar do prédio. Desgraçado, sai da minha mente, demônio. Irmão, quando eu olhei no prédio, tinha duas mulheres assim, ó, na varanda do lado assim, ó. Quando eu olhei para elas assim, elas, vou para dentro. Elas, quase que eu virei para elas, o que foi? Eu já expulsava elas também. Irmão, em nome de Jesus, eu fiquei valente, irmão. Eu lembro de outra vez, lá no Morro Estevo, no Pedro Zanivan, nós íamos para casa no Morro Estevo. Eu estava com essa crise no carro, botando baitaca para ouvir. Desanimado, angustiado, ferido e machucado, maltrapilho. Aí, vindo, triste, 20%, vindo. Chegando no primeiro sinaleiro aqui, sempre. Aí o Espírito Santo, intervalo do jogo, te orienta, rapaz. Que te orienta, levanta essa cabeça. É verdade, em nome de Jesus. Eu comecei a dar soco no volante. É demônio. E às vezes eu exagero, mas é do meu jeito. E pá! Eu olhei para o lado, o cara subiu o vidro assim. É por isso que os crentes queimam o filme. Uma autoridade foi dada, te foi dada uma autoridade. Quantos recebem, entendem em nome de Jesus essa autoridade aqui hoje?
fazer discípulos, fazer discípulos, fazer discípulos. O ID de Jesus é para fazer discípulos, não é exclusividade de vocacionados, de pastores, é fazer discípulos. Como é que faz discípulos? Ensinando-os a guardar, não o que guardar. O que é isso, pastor? Não é, guarda isso, guarda isso, guarda isso. Não, eu guardo os mandamentos, anda comigo que você vai aprender como guarda. É um processo andar junto. O Fabiano agora, já usei de exemplo aqui, o Fabiano agora está pastor integral, ele não trabalha mais. Tu também, Maiara, não ri. Os dois não trabalham mais. Pode chamar eles não fazem mais nada. E aí, esses dias me ligaram, pastor, preciso de ti. Eu falei, irmão, eu estou aqui, estou orando dentro da Bíblia. Não, já que não está fazendo nada, pega ele. Aí o Fabiano, o que eu falei com o Fabiano, né, Fabiano? Uma vez por semana, senta comigo, Fabiano. Eu pego o WhatsApp e começo a responder algumas questões do ministério para ele ver como eu faço. Não é só ensinar, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso. Não, Fabiano, vamos andar comigo. Eu estou indo ministrar agora num lugar, Fabiano, vamos comigo. Vamos comigo, vamos andar junto. Andando junto a gente discipula. Um pastor veio de outro estado, visitar o social e visitar a igreja. Ele chegou com a comitiva dele, todos internados. Internados é com terno. Estava todos internado, ou internado. E aí ele estava com e aí eu desci do carro. Era verão, eu desci de Havaiana, bermuda e uma camiseta. E peguei uma camiseta sem a viver, porque se ela ver, ela não deixa sair com aquele jeito. A gola toda assim atravessada. Uma camiseta, desci do carro. Quando eu desci do carro, ele falou, o senhor é o pastor Telmo? Eu falei, tchanã. Sou eu mesmo. O senhor é o pastor presidente? Eu falei, presidente, eu sou fundador e presidente. Sou eu mesmo. Ah, tá. E eu tudo de terno. Ele, quase que ele pensou, não quero mais. Aí ele veio, mostrei social para ele, veio aqui mostrar na igreja. Aí eu falei, ele assim, vamos agora conversar num gabinete? Eu falei, vamos. Levei na padaria. Ele achava que eu tinha um gabinete, eu não tenho. Eu não tenho gabinete pastoral. Aquela sala com o reverendo Telmo, atrás a foto do Telmo com a esposa com um chapéu de palha assim, com as ovelhas. Aí eu levei na padaria e falei, pão de queijo. Sentamos lá, começamos a comer, tal. Aí ele falou, pastor, é o seguinte, tudo muito legal, muito inspirador, mas essa bermuda, essa havaiana, e eu estava com a unha para cortar ainda. Pensa um pelego. Porque às vezes a gente esquece, a gente não acha o cortador, passa um dia, dois, ela fica maior, não fica? Vai dizer que tu é o quê? Querubim que não corta a unha? Para de bobiça. Aí tem gente, Como é que assim? Tem gente que é assim, né? Meio querubinizado. Irmão, tu acha que eu não sei? Tira o pé aí para ver, tira o sapato. Tá com a ponta, com a meia furada da unha. Tá a gente nervoso, Vai que a gente faz um teste aqui, você tá apavorado, né? Tá bem apavoradinho já. Se a gente faz um teste para tirar o sapato aqui, a casa cai. Tem gente nervosa agora. Aí ele falou assim, pastor, eu tenho um gabinete, eu tenho 300 membros, e eu tenho um gabinete pastoral, estou com vergonha. Eu falei, não precisa ter vergonha. Você não pode perder o seu alvo. Usa o gabinete para pastorear. Seu coração tem que estar no pastoreio, não no gabinete. Se está no gabinete, está errado. Não tem problema andar de terno, é que aqui é mais quente. E a gente anda de bermuda aqui. Mas está de terno, mas o coração continua no pastoreio, pastor. É isso que importa. A igreja não pode perder o alvo. Deixa eu falar uma coisa, batizamos 375 pessoas aqui no último batismo, no último só. Quantos concordam que foi um dia de grande alegria? Quantos podem glorificar a Deus, dar um glória a Deus por 375 pessoas? Escute, glória a Deus mesmo. Mas se alguém colocasse 350 crianças, 375 bebês na porta da sua casa, é uma bênção? Depende, se tiver 250 babás, 350 quartos e ganhar 1 milhão por mês, tá tudo tranquilo.
Quantos concordam que 375 crianças na porta da sua casa vai ser um problema? Concorda comigo que seria um problema? Sim ou não? Criança é bênção, mas 350 vai ser um problema. Você não vai conseguir cuidar. Deus enviou 375 bebês para nós. E o que você está fazendo? Orando para Deus trocar o seu carro? Enquanto tem meninas doando o único carro que tem? Vou falar agora com muito temor. Eu estou falando com a igreja de Jesus. Eu estou falando com os membros da Papai. Com muito temor. Se a gente não cuidar dos bebês que Ele está mandando, Ele vai parar de mandar bebê. Eu não sou líder de convívio. Quem foi que perguntou? Que para ser discípulo tem que ser líder de convívio. Jesus chamou você para ser discípulo. Não, você não entendeu. Jesus chamou todos que estão me ouvindo aqui para ser discípulos. Jesus chamou você para ser discípulo. Quem que você está discipulando? Quem que você está sentado? Como que eu discipulo, pastor? Nas padarias, nas farmácias, nos almoços, nos cafés, nos futebol, no vôlei, com o filho, no cinema, com os amigos, numa roda de pagode, gospel. Eu sei que fizeram um pagode ali na arena. É no dia a dia. É sentando com alguém, ouvindo alguém e falando para alguém. Não é no intervalo do jogo. Aqui é o intervalo do jogo. É no jogo. Amanhã. Pensa, irmãos, pensa. Escute, pensa o que eu vou falar agora. Imagine 8.000 pessoas na segunda-feira em Criciúma, discípulos de Jesus, pregando o evangelho e discipulando pessoas. Imagina o barulho. Imagina a perturbação gospel que a gente vai fazer. Imagina o desconforto. Nós não podemos perder o foco e vir a fazer uma madeireira. Nós somos chamados para construir a presença de Deus, uma arca. Nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando com a gente nessa noite? Nós somos chamados. A sua empresa é um campo missionário. Sua escola é um campo missionário. Sua faculdade é um campo missionário. Sua família é um campo missionário. O cara que abastece o seu carro é um campo missionário. O garçom que te serve no restaurante que você vai é um campo missionário. O seu patrão é um campo missionário. Seus empregados é um campo missionário. Indo. E tem uma promessa. Eu não gosto disso, mas tem gente que gosta. Faz assim com a mão. Se você quer uma promessa, vai pegar assim daí. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Até combinou, hein? Primeiro tempo, intervalo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo, até o fim dos tempos. Ele vai voltar. Enquanto isso, Ele está conosco. O Espírito Santo está conosco até que Jesus volte. Até o fim dos tempos. Vamos ceiar? Vamos ceiar. Yeah.